Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanu Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryamburupamangari Prishtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalupataruvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Sri Guru Pada Padma Nitalila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Nastotara Satasi Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também ao meu mais adorado Shikshay Sannyasa Guru Nitalila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Nastotara Satasi Srimad Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. E também a todo o Shirupa no Gauriya Guru Varga, Siddhanta Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis. E a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 28. Então nós lemos sobre Mukhyarati, os 5 tipos de Mukhyarati. E agora vamos ler sobre Gaunarati, o rati secundário. Então Brajanata pergunta: por favor, agora explique Gaunarati no contexto de Aprakrita Rasa. Goswami responde: Gaunarati é o bhava especial que surge de Vibhava, especificamente de Alambana, e o qual é auto-manifesto através do rati contraído. Os 7 Gauna Bhavas são Hasya, comédia, Vishmoy, surpresa, Utsaha, entusiasmo, Shoka ou Koruna, compaixão, Roudra, ira, Bhayanaka, medo, e Jugupsa ou Bibhatsa, que é desgosto. Krishna Bhava é possível nesses primeiros 6 Gauna Bhavas. Pelo ponto de vista de rasa, o 7º rati é desgosto, né, que os devotos sentem pelo corpo material inerte, né, e suas atividades quando Shuddharati desperta, ou seja, quando ele é tomado por aquele sentimento espiritual e o corpo material não acompanha, não funciona da mesma maneira, né, como deveria, ele sente desgosto, ele sente, vamos dizer, repulsa
né, por esse corpo material. Tá? A palavra rati, ela tem sido utilizada por bhava, como por exemplo hasya, que é riso, por causa da combinação dela com parartha mukhya rati. Muito embora elas sejam diferentes do rati distinto, né, de Shuddha Sattva. Isso é porque elas estão se referindo a Hasyarati, Vishmai e etc. Às vezes, Gaunarati, como Hasya, alcança um status permanente em alguns devotos, mas isso nem sempre ocorre. Elas estão, portanto, se referindo a eventos ocasionais. E aquilo que não está manifesto constantemente como uma corrente, um fluxo de corrente. Em certas circunstâncias, elas se tornam tão poderosas que elas podem sobrepor-se, né, ao Shuddharati natural e estabelecer a sua própria supremacia. Então, Prajanata pergunta: 8 tipos de bhava, como Sringara, Hasya e Karuna, foram enumerados na literatura poética, né, do mundo material, de Arya Alankar. Agora eu posso compreender que o vibhava desse tipo de bhava pode apenas parecer belo, né, na raça insignificante entre um herói mundano e uma heroína mundana. Ele não tem qualquer espaço para o Chinmaya Rasa de Braja, no qual a Atma pura apenas está ativa. As atividades da mente não podem chegar até essa esfera. Portanto, os Mahajanas decidiram que Rati é o Sthayi Bhava e que ele foi dividido entre Mukhya Bhava, em 5 tipos de Mukhya Rasa, e o seu Guna Bhava, em 7 tipos de Gauna Rasa. Essa classificação é apropriada. Agora, por favor, descreva os sintomas de Hasyarati, ou risos. Então, Goswami diz: o despertar de Hasyarati é o desabrochar do coração devido a alguma falha com as palavras, por exemplo, de maneira engraçada, né, ou a aparência ou atividades engraçadas. E esses sintomas, eles são, por exemplo, os sintomas, né, de Hasya, por exemplo, abrir os olhos né, bem abertos, você levantar o nariz, os lábios e também a cabeça. Este riso, ele é apenas chamado Hasyarati quando ele estiver nutrido por Sankuchitarati, que é o rati contraído, né? E ele surge de atividades relacionadas a Krishna. O Brajanata diz: por favor, me conte sobre os sintomas de Vismairati, que é surpresa. Então Goswami diz: a transformação do coração que ocorre quando alguém testemunha algo incomum, é chamado de Vismaya. A pessoa ficou impressionada, né? Astonishment é impressionado. E esse Vismaya é chamado de Vismairati quando está relacionado a Krishna. Então percebam que ele primeiro descreve a atividade em si, né? E depois, relacionado a Krishna, ela se torna Rati. Então essa emoção, essa reação, ela existe em qualquer pessoa, mas ela se torna Rati quando ela está ligada a Krishna. Tá?
Nesse Vismairatis, anubhavas são manifestadas, tais como olhar com os olhos bem abertos, né? Fazer expressões do tipo uau, uau, ou seja, muito impressionados, né? Como uau, né? Por exemplo. E também arrepios. O Prajanata então pergunta: quais são os sintomas de Utsaharati, entusiasmo? O Goswami responde: Utsaha é um apego, né, direto da mente para executar, assim que possível, né, uma grande tarefa cujos frutos são elogiados pelos sadhus. Isso é caracterizado pela urgência, o abandono da paciência, né, um direcionamento muito intenso e etc. Então, o Prajanata pergunta, quais são os sintomas de Krodarati? O Goswami diz, Krodarati, Kroda, perdão, primeiro, é a queimação do coração que surge devido a alguma bhava incompatível. Em Kroda, experimentamos a transformação, como por exemplo, uma pessoa se torna rude, né? Ela se torna impaciente, né? E também os olhos ficam vermelhos. O Brajanata pergunta, quais são os sintomas de Bhayarati? O Goswami responde, Bhaya, medo, é uma agitação excessiva do coração que ocorre quando alguém testemunha uma cena terrível. Os sintomas são esconder-se, coração ficar seco e também o esforço para fugir. São características de Bhaya, medo. O Brajanata diz, por favor, me diga agora os sintomas de Jugupsarati. Então, Jugupsa, desgosto, é a contração ou que ocorre ao ver, ouvir ou lembrar-se de algo detestável. Esses sintomas incluem cuspir, torcer a boca, né, e fazer sons que expressam desgosto. Eles são apenas aceitos como rati quando eles são favoráveis a Krishna. Do contrário, eles serão apenas sentimentos mundanos. O Brajanata diz, quantos bhavas existem ao todo em Bhaktirasa? E o Goswami responde, existem 8 Sthai Bhavas, 33 Sanchari Bhavas, 8 Sattvika Bhavas, que totalizam 49 bhavas. Se essas bhavas são mundanas, né, forem mundanas, prakrita, elas serão cheias de felicidade ou sofrimento que surgem dos 3 modos materiais. Se eles forem uma manifestação relacionada a Krishna, eles então são transcendentais, aprakrita, e consistem de ananda, né, que está para além dos 3 modos materiais. Até mesmo a amargura, né, é composta de imensa felicidade quando está relacionada a Krishna. Shri Rupa Goswami disse que Krishna e seus devotos, liderados por suas amadas consortes, são a causa de rati, como alambana, ou seja, como um suporte. A Sattvika Bhava, como ficar paralisado, stamba, são atividades de rati. E os Sanchari Bhavas, começando por autodepreciação, nirveda, são assistentes de rati. Quando rasa desperta, as transformações são chamadas de causa, efeito ou assistente. Do contrário, eles são chamados de vibhava, etc.
Alguns panditas deram o nome de Vibhava, porque ela implanta Vibhava neste rati, a qualificação de tornar-se especificamente desfrutável. Dança e outras atividades são chamadas de anubhavas, porque elas iluminam, ou seja, anubhava, né, o rati que foi implementado, né, após ele ter se expandido. Os Sattvika Bhavas são chamados assim porque eles surgem de Sattva. Os Sanchari Bhavas são aqueles que fazem com que o rati seja implantado e iluminado, né? Vibhavita e Anubhavita, né? Fazendo com que de diferentes maneiras, né, ele seja transmitido, né, para bhavas transitórios como Nirveda. De acordo com os devotos que são bem versados em poemas e dramas relacionados a Bhagavan, Vibhava, dentre outros, são uma causa fundamental do Seva, ou seja, o serviço transcendental. De fato, esses bhavas, como parte de rati, né, são por eles mesmos a própria natureza de Vilasa ou Mahabhakti, e eles têm a qualidade de distinguir a Swarupa inconcebível. Os Shastras, como o Mahabharata, descrevem-nos como estando para além da razão, e também estabeleceram o que é impróprio para argumentar sobre sobre o que nutre, né, o que guarda essas bhavas, né, o que hospeda essas bhavas, que estão para além da contemplação racional. Os tátuas que estão para além de Prakriti, do modo material, são Achintya Tattvas, inconcebíveis. O rati, que é parte dessa rasa tattva inconcebível, é encantador para a mente. Isso, na verdade, implementa a forma de Krishna e outras coisas dentro do devoto, e assim ele nutre, né, a si mesmo junto com o Vibhava e etc. O rati, que ilumina as qualidades de Krishna, como por exemplo a sua forma, que são a morada de todos os tipos de Madhurya. Consequentemente, quando a forma de Krishna e outras qualidades são desfrutadas, elas expandem o rati. Assim, Vibhava, Anubhava, Sattvika e Vyabhichari Bhavas assistem rati, e rati também nutre esses bhavas. Então, Brajanata pergunta, qual é a diferença entre Vishairati e Krishnarati? Goswami responde, Vishairati é mundano, enquanto que Krishnarati é transcendental. No rati mundano existe o prazer em se encontrar com existe o prazer no encontro, né, e um sofrimento extremo na separação. No entanto, quando os bhaktas que amam Bhagavan alcançam Krishna Bhakti, isso então se torna rasa, né, e abre espaço para aumentar o prazer da união. No momento da separação, Vipralamba, este mesmo rati assume a forma de um redemoinho muito poderoso, né, extremamente maravilhoso de Ananda, o Ananda Vivarta. Na conversa entre Srimad Mahaprabhu e Raya Ramananda, este explicou sobre este impressionante Ananda Vivarta da separação com o seu próprio verso, que diz Pahilehi Raga Nayana Bhangyavela, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8.194. Este verso aparece para descrever o sofrimento intenso, mas de fato
ele é cheio da mais elevada felicidade. Então, Brajanata diz: alguns lógicos dizem que a raça que nós vemos, ela não é completamente manifesta, mas apenas uma parte da raça completa. Como nós podemos responder a esta afirmação? Então, Goswami diz: na verdade, não, isso de fato é verdade, que a raça ela surge por interações com o mundo material. Então, apenas uma parte da raça total está manifestada, porque a raça ela apenas se manifesta quando o Staibhava se combina com os ingredientes de raça. Anterior a isso, ela permanece imanifesta. Mas isso não é o caso quando uma raça transcendental, a Prakrita Chinmaya raça, existe. No estágio de perfeição, ela é eterna, indivisível e auto-manifesta. Durante o estágio de sadhana, podemos realizá-la, né? Podemos realizar, compreender esta mesma raça na forma manifesta no mundo material. A raça mundana, ela não dura durante a separação, enquanto que a raça transcendental, ela se torna ainda mais bela durante a condição de separação. Isso é um fato muito importante. Então, a Prakrita Chinmaya raça, a raça transcendental, como um passatempo brincalhão, é uma manifestação de Vilasa Rupa, de Ladini Mahashakti. E então alcança-se Tadatmya, ou seja, a unidade com a bem-aventurança suprema. Em outras palavras, Paramananda é a própria raça, ou seja, o próprio sintoma de raça é a bem-aventurança. Isso está muito além dos limites da lógica e da argumentação, porque ela é inconcebível. Então, Prajanata pergunta: quantos tipos de raça existem na Aprakrita Tattva? E o Goswami responde: existe uma mukhya forma de rati, uma forma principal, e 7 outras formas secundárias. Então, existem 8 tipos de rati no total. Similarmente, mukhya rasa é também um dos 5 tipos. E existem outros 7 tipos de Gauna rasa. Para que, então, resultem em 8 tipos de raça. Brajanata pergunta: por favor, nos diga os nomes dessas 8 raças. Quanto mais eu ouço, mais eu desejo ouvir. E Goswami responde: Shrirupa Goswami declarou no Shri-Bhakti-Rasamrita Sindhu 2.5.115 que existem 5 tipos de Mukhya Bhakti Rasa: Shanta, Prita, Preya, Vatsalya e Madhura. No caso, Shanta, Dasa, Sakya, Vatsalya e Madhura. E deve ser entendido que a primeira dessas 5 é a mais inferior à segunda, a segunda inferior à terceira e assim por diante. Além disso, existem 7 outros tipos de Gauna Bhakti Rasa, que são as secundárias: Rasya, Adbhuta, Vira, Koruna, Rodra, Bhayanaka e Vibhatsa. Brajanata pergunta: qual o significado da palavra Bhava no contexto de Chinmaya Rasa? E Goswami responde: em Rasa Tantra, a palavra Bhava indica o sentimento que desperta de impressões espirituais profundas, né, como o objeto da meditação do coração de alguém cuja inteligência é elevada e exclusivamente aplicada para o objeto espiritual, né, em questão. Eu mencionei anteriormente que existem 2 tipos de bhava: chintya, concebível, e achintya, inconcebível. Podemos apenas aplicar lógica para o assunto de chintya bhava, porque todas as bhavas que surgem
da mente condicionada da Bhadajiva nascem do mundo material. Isso significa que podemos apenas pensar sobre este assunto material, né? Da mesma forma, qualquer pensamento mundano sobre Ishvara, né, é considerado também Chintya Bhava. Ou seja, tudo aquilo que você concebe a respeito de Deus, tá? No seu estágio encarnado, material, né, ele é chamado de Chintya Bhava, aquilo que pode ser concebido. Tá? Há outras coisas que você não conseguirá conceber, somente quando você entrar ou manifestar o corpo espiritual. Bom, portanto, não existe nenhum tipo de bhava em Ishvara Tattva. Ou seja, na concepção de entender o papel de Deus, a função de Deus, quem é Deus, para isso não vai existir bhava, você não vai conseguir desenvolver nenhum sintoma de bhava estudando Ishvara Tattva, ou seja, o aspecto de opulência de Deus. Você não terá bhava. Tá? Na verdade, todas as bhavas existem em relação a Ishvara, mas que existem em relação a Ishvara, elas são achintya, né? Porque elas estão para além da capacidade cognitiva da mente material. Trazer essas bhavas inconcebíveis para dentro do coração, né? e cultivá-las, e cultive-as, né? Por exemplo, traga essas bhavas inconcebíveis para dentro do coração e as cultive, né, com atenção unidirecionada. Você deve saber que uma dessas bhavas é permanente, está aí, e que você deve aceitar que as outras são achintya, né, como ingredientes de rasa. Quando você assim o fizer, a rasa eternamente perfeita, que é cheia de que é completa e ininterrupta, né, irá surgir dentro de você. Então, Prajanata pergunta: Prabhu, que tipo de impressão profunda, Gada Samskaras, você quis se referir neste contexto? E o Goswami diz: Baba, você vem, vamos dizer assim, girando, né, nesse ciclo de karma, nascimento após nascimento. E, portanto, o apego à gratificação mundana dos sentidos, a sua consciência é feita de dois tipos de impressões, chamadas aquelas adquiridas em vidas passadas e aquelas adquiridas nesta vida. Durante este tempo, a tendência pura do coração que estava presente na existência pura da sua alma ficou deturpada. Agora, por influência dos méritos espirituais, Sukriti, acumulados em muitos nascimentos anteriores, você alcançou o satsanga nesta vida, ou seja, a associação de um sadhu. E você está agora criando samskaras para executar o seu bhajana nesta associação. Quando esses samskaras conseguirem remover, né, os samskaras que foram deturpados, né, pelo contato com Maya, os seus samskaras originais irão surgir. O Achintya Tattva irá se manifestar dentro do seu coração para, no mesmo grau em que esses samskaras se aprofundarem também no seu coração. Isso é conhecido como Gada Samskara. Então esse ponto é muito importante. Todo tipo de experiência que nós pudermos ter, vivências, experiências, na presença dos devotos puros, dos Vaishnavas, tudo isso está criando impressões. É como se fosse mais um impacto, né, sobre esse nosso coração duro,
que foi aí moldado, né, petrificado por camadas e camadas de impressões da vida material, né, ele irá ser limpo, né, à medida em que nós iremos tendo essas impressões, né, do contato com os Vaishnavas puros, principalmente. Então, na medida em que essas impressões se tornam mais fortes e eliminam as anteriores, ou seja, você transforma o seu comportamento num comportamento de um Vaishnava, né, aí sim você começa abrir espaço para que os sentimentos espirituais possam então se manifestar. Então, toda oportunidade que nós tivermos, nós devemos tentar estar sempre vivenciando, experimentando, né, a associação com os Vaishnavas, principalmente os Vaishnavas mais elevados. Tudo isso está gerando impressões, samskaras no nosso coração. Tá? Muito bem. Então falta pouco para terminar esse capítulo, vamos dar sequência mais um pouquinho aqui. Bom, então o Brajanata pergunta: estou curioso para saber quem tem a qualificação, elegibilidade para entrar em Rasa Tattva. E o Goswami diz: o único candidato para Rasa Tattva são os sadhakas que podem trazer em seus corações o Achintya Bhava surgido de Gada Samskaras, de acordo com a sequência que eu descrevi. Outros não estão qualificados. Shri Rupa Goswami disse, no Bhakti Rasamrita Sindhu 2.5.79, Rasa é um milagre de Staibhava, que é um recipiente de maravilhas, né? E a qual pode ser experimentada após o sadhaka cruzar, né, o caminho da contemplação. Ela é desfrutada no coração que se tornou radiante por estar completamente refinado por Shuddha Sattva. Brajanata diz: aquele que é desqualificado, quem não é qualificado para esta raça, é ofensivo explicar raça para alguém que não é qualificado, assim como é uma ofensa também dar Harinama para uma pessoa desqualificada. Prabhu, nós somos caídos, né, e muito miseráveis, então por favor, nos dê a sua misericórdia e nos oriente, né, com cuidado nesse sentido. Então Goswami diz: a renúncia que é indiferente a Shuddha Bhakti pode ser chamada de renúncia pretensiosa, Falgu Vairagya. E o conhecimento que é indiferente a Shuddha Bhakti pode ser chamado de Shushka Jnana, ou especulação seca. Aqueles que não são favoráveis a Shuddha Bhakti são todos desqualificados para ouvir sobre este assunto. Por exemplo, os falsos renunciantes, os especuladores secos, aqueles que estão dedicados à lógica mundana, aqueles que caíram no karma mimamsa, né, e aqueles que elogiam o conhecimento seco na seção de Uttara Mimamsa, aqueles que são aversos ao desfrute de Bhakti e aqueles que seguem uma filosofia mundana chamada Kevala Dvaitavada. Os Rasika Bhaktas irão proteger Krishna Bhakti Rasa dessas pessoas desqualificadas, assim como alguém protege um tesouro inestimável de ladrões. Brajanata diz: hoje nós fomos abençoados. Irei obedecer às suas instruções, né, que eu recebi, né, dos seus lábios divinos em todos os sentidos. Então o Vijay diz: Prabhu, eu me mantenho com um pouco, né, de dinheiro que eu recebi
recitando o Srimad Bhagavatam em assembleias para pessoas em geral, mas o Srimad Bhagavatam ele é Rasa Granta, ou seja, um livro que fala sobre raça. Existe algum tipo de ofensa em receber dinheiro para recitar o Srimad Bhagavatam para pessoas comuns? E o Goswami diz, o Srimad Bhagavatam é a joia, né, da coroa de todos os Shastras, e ele é a personificação do fruto de todos os Shastras védicos. Devemos apenas seguir as instruções do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, verso 1.1.3. Muhura hora sika bhuvi bhavukaha. Ora sika bhaktas, que são peritos em desfrutar de rasa do Bhagavata Priti, mesmo no seu estágio liberado, vocês irão manter-se, né, constantemente bebendo a rasa do Srimad Bhagavatam, né, que é o fruto maduro da árvore dos Vedas, que satisfaz todos os desejos. Então, de acordo com este verso, apenas bhaktas, que são bavukas e rasikas, são considerados qualificados para beber o rasa do Srimad Bhagavatam. Baba, você tem que abandonar esta ocupação imediatamente. Você deseja avidamente rasa, então, portanto, não faça mais aparadas a rasa. Rasovai Saha, nessa declaração dos Vedas, também é dito que rasa é a própria Swarupa de Krishna. Existem outras ocupações através das quais você pode manter a sua vida, e você deve manter-se através de uma delas. Então, de hoje em diante, não aceite mais dinheiro para recitar o Srimad Bhagavatam para essas pessoas comuns. Sim, se você encontrar algum rasika, né, ouvinte, né, você pode recitar o Bhagavatam para ele com grande prazer, mas não aceite nenhum dinheiro ou doação. Tá? Então Vijay diz, Prabhu, hoje você me salvou, né, de cometer sérias ofensas. De hoje em diante eu não farei isso mais, mas eu irei. Mas o que acontecerá com a ofensa que eu já cometi antes? E o Goswami diz, essas ofensas serão destruídas quando você se render à rasa com um coração simples, né? Rasa certamente irá perdoá-lo. Não fique preocupado com isso. Tá? Então Vijay Kumar diz, Prabhu, eu irei manter a minha vida simplesmente por alguma outra ocupação, mas eu não irei mais descrever raça para pessoas desqualificadas, mesmo que eles me ofereçam dinheiro. E o Goswami diz, Baba, você é afortunado. Krishna certamente o aceitou como muito querido para ele. Do contrário, não seria possível para você ter esta convicção firme no assunto de Bhakti. Ambos vocês são residentes de Sri Navadvipa Dhama. Sri Gaura Hari os investiu com a sua potência. Então aqui termina o capítulo 28. Na próxima aula continuaremos então com o capítulo 29. Então, bom dia a todos. Hare Krishna Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo